Olá, bom dia a todo mundo que está aí me escutando nesse sábado de manhã, 10 horas da manhã, mais uma aula aqui sobre controle de carga. Deixa eu ver se o som está saindo direitinho. Aí. Olá, bom dia a todo mundo. Sim, está saindo direitinho, muito bem. Então, podemos começar essa aula. Pessoal, essa aula ela é um fechamento da semana, tá? Nessa semana eu falei um pouquinho sobre periodização nas redes sociais. No grupo do Telegram a gente discutiu um artigo sobre controle de carga. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um segundo ponto do controle de carga que é extremamente importante. Quando a gente define percepção de esforço diariamente e aí bate isso com o volume de treino para achar carga interna, você tem uma variável. Quando você junta a semana inteira e você cria ali as variáveis de monotonia e strain, você tem mais duas variáveis, tá? Porém, você precisa ter o controle do controle. Então, você tem a carga interna, que é o controle do dia, você tem monotonia e strain, que é o controle da semana. Você precisa de algo agora para controlar essa semana, porque você vai ter a próxima semana e a outra. Como é que você faz para garantir que as próximas semanas estejam de acordo com a primeira e que o risco de lesão seja minimizado? Essa é a ideia da aula de hoje, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Existe uma adequação de carga que ela é ótima para a minimização de lesões, perfeito? Então, se a gente pensar que é um modelo hipotético, tá, de treinamento, quando você tem cargas baixas a ótimas, até chegando próximas da alta intensidade, você tem um risco reduzido de lesão e você tem também aumento aqui, ó, do fitness e aumento de performance até o máximo. Quando você trabalha com cargas muito altas e principalmente com cargas excessivas, a performance tende a diminuir e o risco de lesão tende a aumentar. Isso aqui é básico do treinamento, tá? Então, se você trabalhar sempre com cargas elevadas, o risco de lesão vai aumentar e o risco a sua performance vai diminuir. Você tem que ter sempre variação de carga. Porém, muitas pessoas não conseguem assimilar isso ainda e trabalham sempre no limite do atleta. Pessoal, limite, quando a gente fala assim, ó, tem que trabalhar no máximo, é o seguinte, eu vou prescrever hoje uma carga de 40%. É o máximo que você vai trabalhar. Então, você vai trabalhar em 40%, no máximo. Aí eu vou trabalhar com 80% no outro dia, é 80% que você vai trabalhar, é no máximo. Tá? Então é o máximo do que foi prescrito de carga externa. Beleza? Olha só que interessante. Isso aqui, se eu não me engano, é real, tá? Se eu não me engano, é de rugby, eu não me lembro agora exatamente qual que é o teste. Isso aqui é real. Quando você tem aumento de carga, aqui a U é unidades arbitrárias que vem da carga interna, a relação de PSE com volume, tá? Então você tem aumento da carga, que é aumento da percepção, tá, do treino. Conforme você aumenta as cargas, mês a mês, ó, mês de dezembro, janeiro, fevereiro, conforme você aumenta as cargas, aumenta a incidência de lesão. Então, se você tiver aumentos abruptos ou diminuições abruptas de intensidade de treino sem ter um controle sobre isso, você vai ter sempre jogando com as lesões. Então, a gente precisa começar a entender que eu preciso controlar uma semana baseado na outra semana, ou na semana anterior, nas semanas anteriores de treino, para que tenha um aumento de carga razoável, aumento e diminuição razoável, para impedir, por exemplo, um overtraining, para impedir, por exemplo, uma reversibilidade de adaptações. Então, essa é a ideia dessa aula de hoje, apresentar uma solução para isso, tá? Esse gráfico é bastante interessante. Tudo isso aqui está no artigo de Gabbett 2015, pessoal. Esse rapaz foi quem criou uma nova nomenclatura de controle de carga, pensando em carga aguda e carga crônica, que é o que eu vou mostrar para vocês, e é fantástico. Busquem os artigos dele, se vocês quiserem, me mandem mensagens que eu coloco para vocês também, perfeito? Então, ok. Olha que interessante. Isso aqui são as temporadas 2001, 2002 e 2003. Aqui está a carga de treino da pré-temporada. Carga de treino da pré-temporada. E aqui está a relação, ó, de lesão a cada 1000 horas de treino durante a temporada e o delta do VO2, ou seja, o ganho de capacidade aeróbica dos indivíduos ao longo do treinamento. Olha o que ele encontrou. Quanto maior a carga na pré-temporada, maior a incidência de lesão ao longo da temporada, menor o ganho de capacidade aeróbica. Quando ele ajustou em 2002 baixando a carga, ele teve uma diminuição de lesão e um aumento do delta.
Em 2003, foi um aumento de carga entre 2002 e 2001, então provavelmente aqui ele achou uma carga ótima, tá, dentro da pré-temporada, que fez com que a incidência de lesões fosse baixíssima e eles tivessem um maior ganho de VO2 ao longo da temporada. Então isso aqui é fantástico, porque começa a mostrar que realmente as sessões de treino elas têm que ser progressivas. Então não adianta você começar uma pré-temporada com carga extremamente elevada, porque eu tenho pouco tempo, vou ganhar muito aqui do meu atleta, porque provavelmente você vai gerar uma diminuição depois que vai levar à lesão. Tá? Então se a gente for ver, olha só, a probabilidade de lesão com aumento semanal de carga em percentual. Então, menos 5%, nada de mudança, 5% acima, 10% acima, 15% acima, 20%, 30%, 40%, 50%, 100% acima de 100%. Se você tiver aumento de carga percentual de uma semana para outra, que comece aqui de 15% e vá para cima de 100%, a chance de aumentar a lesão é muito grande. Você está falando aqui de 50% de chance de aumentar a lesão. É algo bastante elevado, então a gente precisa ter um controle sobre isso. O que eles chegaram à conclusão? Avaliando diversos atletas durante temporadas longas. Eles encontraram uma razão aguda crônica. O que significa isso? Significa que se você não controlar de uma semana para outra a carga, você coloca o seu atleta em lesão. Então, se você tiver aqui entre 0,8 e 1,3, ou seja, se a carga da sua semana estiver mais ou menos entre 80% da média do que você vinha apresentando até no máximo 30% acima dessa média, você tem uma diminuição do risco de lesão. Então, legal. Eu vim aqui com 3 semanas treinando aqui com uma carga média de 70%, tá? O que eu vou colocar de carga na minha quarta? Até 80% dessa média. Então, se eu quiser reduzir a carga de treino nessa semana, baseado no que eu vinha treinando, eu posso reduzir até 20%, ou seja, trabalhar com 80% do que eu vinha trabalhando. E aí eu não corro risco de perder adaptações ou de causar lesões no futuro, numa próxima semana. Não, mas eu quero aumentar a carga. Até quanto que é ideal você aumentar a carga naquela semana? Na média do que você vinha treinando, até 30% acima. Se você conseguir aumentar até 30% acima, o seu atleta consegue recuperar bem, se adaptar bem, o risco de lesão é baixo. Agora, se você colocar a carga acima de 50% da média de pelo menos 4 semanas do que você vinha trabalhando, ou seja, você tem o último mesociclo. Qual foi a média do último mesociclo? Foi X. Essa semana agora, até 50% acima, o risco de lesão aumenta. Então foi isso que a gente viu naquele outro gráfico, mês a mês. Você percebeu que quando você aumentava a carga de um mês para o outro, aumentava o risco de lesão, porque não tinha esse controle. Você não tinha como controlar semana a semana. E daí surgiu a ideia da carga aguda e carga crônica. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o risco de lesão baseado nas cargas de trabalho. Então, se você tiver aqui, cargas de trabalho baixas, vão te levar a um aumento do risco de lesão, tá? E de lesões também secundárias também. Vai te levar a um baixo condicionamento físico, que te leva a uma baixa performance. Cargas adequadas de treino diminuem o risco de lesão dos tecidos moles, aumenta o seu condicionamento físico, reduzindo o risco de lesão e melhorando performance. Quando você trabalha com cargas altas, você também tem um alto condicionamento físico, que também leva a uma redução de lesões e uma boa performance. Porém, cargas elevadas constantes levam ao aumento do risco de lesão nos tecidos moles. E isso faz com que você tenha diminuição de performance. Por isso que você tem que ter uma variação de cargas, tá? Cargas muito leves não te levam a performance alta, então em período de base você trabalha mais ou menos dessa forma. Cargas adequadas são as ideais para você manter performance com mínimo de risco de lesão. E cargas elevadas são extremamente importantes ao longo do treinamento, mas se mantidas por muito tempo aumentam o risco de lesão, principalmente em tecidos moles, tá? Legal. Então, se a gente começa a pensar que não é só condicionamento físico, tem a parte biomecânica, mas também tem a parte psicológica do treino. O atleta também precisa disso. Quando a gente viu questão de monotonia e strain, por exemplo, nós vimos que monotonia está muito relacionado com o estresse psicológico e o strain com o estresse físico. Então, nós temos aqui de carga externa. Nós trabalhamos aqui com energia, trabalhando com velocidades, com potência metabólica, acelerações, mas a parte fisiológica. Carga interna, né? Componente de consumo de oxigênio, cardiovascular, demanda cardiovascular e a percepção subjetiva de esforço. Isso é a parte fisiológica.
E na parte biomecânica, carga externa. As cargas que são aplicadas no corpo, acelerações e desacelerações, as taxas de aceleração, carga sobre as articulações, sobre a musculatura, percepção de dor, por exemplo, a gente consegue colocar, e também a percepção de esforço, também ajuda a controlar a carga biomecânica. Então nós temos aqui toda a parte até chegar em lesão, que nós temos que avaliar tanto a parte fisiológica quanto a parte biomecânica, tá? Se você for pensar então na parte fisiológica e biomecânica, são duas coisas que se adaptam em tempos diferentes. Às vezes a parte fisiológica se adapta muito mais rápido do que a parte biomecânica. Por isso, nós precisamos pensar, segundo o autor, em dois tipos de periodização diferentes. Uma periodização pensando na questão fisiológica e uma periodização pensando na questão biomecânica, porque a recuperação biomecânica tende a ser menor. Então, se você seguir mais ou menos uma linha só de raciocínio, provavelmente vai chegar um momento onde a adaptação biomecânica vai ser menor, cada vez menor, e vai chegar no ponto de lesão. Então, não pensamos apenas na questão fisiológica, a prescrição do estímulo apenas pensando na parte metabólica, e sim na recuperação também muscular e principalmente dos tecidos moles, tá? Então, aí nós temos aqui dois tipos de periodização, uma fisiológica, onde você passa constantemente, e uma biomecânica que precisa, pensando na parte de trás aqui, tá? Porque se você seguir a parte da frente, você gera lesão. Então, pensando na parte de trás, onde você tem um estímulo alto, seguido de um estímulo menor para recuperação, outro estímulo alto seguido de um estímulo menor para recuperação, e com isso você consegue manter também um ganho de performance pensando na questão biomecânica. E aí, pensando nisso, Foster e colaboradores pegaram a percepção de esforço que a gente conhece ela de 6 a 20 e criaram essa tabelinha que é o Borg 10, de 0 a 10, pensando em 0 a 100% de esforço, tá? E aí, baseado nisso, você pega a carga interna, faz monotonia, faz strain e tudo mais. E se você for pegar, eles compararam esta nova metodologia de Foster com algumas outras metodologias já conhecidas de controle de carga, por exemplo, aqui como de treinamento, a carga de treino de Edwards, e viram que existe uma correlação muito alta entre as duas. Então, com a percepção de esforço extremamente simples de se trabalhar, ela é bastante válida para o uso no treinamento, principalmente de alto rendimento também, tá? Então, se você for perceber, você tem aqui os controles de carga de Edwards e usando a escala de Borg 2, a percepção de esforço, a Borg 10, você percebe que você tem uma variação de cargas bem semelhante, tá? Apesar de ter um pouco mais alto do que o outro, é por causa da questão da magnitude da carga que é encontrada. Então, no de Edwards você tem uma escala um pouco menor do que a escala da percepção de esforço, só por isso. Mas você percebe que a ondulação de cargas ela é bem semelhante, mostrando que os dois modelos realmente são bem próximos um do outro, tá? Os dois são válidos. E aí, pensando nisso, você começa a ter agora uma distribuição de carga ao longo da semana, da sua periodização, baseado numa média da percepção de esforço. Tá? Então você consegue trabalhar e ir colocando essa média ao longo da semana, pensando na distribuição para fazer a ondulação do seu microciclo. Então você tem um microciclo de choque, por exemplo, você tem ali 2 picos ao longo da semana, 3 picos ao longo da semana, você consegue agora pegar a média do que você quer naquela semana e distribuir ao longo dessa semana para que você tenha realmente um pico em alguns dias e outros dias de recuperação. Você tem um microciclo ordinário com cargas um pouco mais normais ao longo da semana, você consegue dividir isso por 5, 6 treinos e achar uma carga média diária de treino. E assim você começa a controlar o que você quer do seu atleta e o que ele consegue entregar para você de performance, tá? Então, para a gente chegar neste ponto, a gente pensa no seguinte, ó, carga externa de treinamento, aquilo que você vai prescrever. O que o seu atleta fez? Legal. Aí você passa para o segundo ponto, que é a carga interna. Qual foi a resposta que o seu atleta deu dessa carga? Então, a resposta foi baixa, ó, carga interna foi baixa, você precisa aumentar a carga para gerar adaptação. Foi muito alta, ele teve uma má adaptação, você precisa diminuir a carga. Tá? Legal. Então vamos pensar que foi baixa e você foi boa, tá adequado, ok, ponto. Vamos para o terceiro ponto. Percepção de bem-estar. Como é que ele está se adaptando a essas cargas, tá? Ele teve uma adaptação aqui boa, de treino de percepção de esforço, porém, ele não está com uma adaptação muito boa, tá? Uma baixa percepção aqui de bem-estar com as cargas. Então você precisa encontrar se a carga externa está adequada, se não tiver, você vai diminuir essa carga. Ou não, tá bom, ele está com a percepção de esforço boa e está se sentindo bem com isso. Então você pode aumentar a carga aqui ou continuar
treinando, tá? Se a carga estiver baixa, você aumenta a carga, se estiver alta, você continua treinando o atleta. E aí tem um quarto ponto, que é baseado depois na carga externa, com a carga interna, com a percepção de bem-estar. Será que ele está preparado para os treinos e para a competição? Como é que está a questão mental agora, pensando assim? Então, talvez você precise melhorar a questão mental, ou não, ele já está pronto para a competição. Ou então, ele está muito mal nessa questão, você precisa melhorar ainda a participação física. Então, a questão física dele está ruim, você melhora a parte física. Não, ele está com a participação física muito lá. Trabalho físico, a preparação física dele está muito boa, mas ele ainda não se sente preparado. Então você talvez tenha que melhorar a questão de preparação mental deste atleta. Então isso aqui é um organograma bem simples que você consegue ajustar para saber onde está o erro no treinamento, tá? Legal. Baseado em tudo isso, pessoal, nós temos aqui a performance, o risco de lesão e o nível ótimo de desempenho dele. Então nós temos esse nível ótimo da razão agudo-crônico entre 0,8 e 1,3, ou seja, 80% da média das últimas semanas para 30% acima da média das últimas semanas. Se você diminuir, colocar uma semana abaixo disso, abaixo de 0,8, abaixo de 80%, lesão é um risco alto de colocar, ou abaixo do treinamento, você começa a ter uma questão de reversibilidade que vai ser prejudicial na próxima semana, por exemplo, tá? Se você colocar aqui de 1.3 a 1.4, você já começa a colocar o seu atleta em risco de overreaching, que a gente está falando, está chegando no máximo do treinamento dele, ele pode ter a lesão. E acima de 1,5, você já pode geralmente colocar o seu atleta em risco de overtraining, tá? Não só a performance dele começa a cair, porque ele já não começa a render mais, porque o quanto de carga que você está colocando é acima do que ele consegue suportar, e com isso você aumenta o risco de lesão. Então você tem aqui um quadrinho bastante explicativo para você colocar lá no seu centro de treinamento, para ir acompanhando semana a semana para saber se está dentro de acordo ou não. E você depois consegue colocar isso na sua periodização, para você encontrar, olha aqui, ó, carga aguda, tá? Carga crônica é o azulzinho, carga aguda é o vermelhinho, e aí você tem toda a ondulação de cargas, a carga diária, a carga da sessão, para você saber onde está ocorrendo um maior risco de lesão ou não. E aí você começa a identificar, opa, peraí, ó, que a monotonia está muito alta neste ponto. Opa, monotonia muito alta é um problema, é um risco grande de lesão. Precisamos diminuir essa monotonia. Diminui a monotonia, aumenta um pouquinho a carga. Aí aqui tem os trabalhos de agilidade, cardio e tudo mais. Potência, recuperação, velocidade, tudo que está distribuído ao longo da semana das suas cargas. Então, com essa adaptação extremamente simples, percepção de esforço que a gente já viu em outras aulas, monotonia e strain, e depois adaptando essa monotonia e strain para a razão aguda crônica, você consegue controlar a sua periodização completa, tá, pessoal? E minimizar ao máximo o risco de lesão ao longo do período de treinamento, tá? Mesma coisa aqui, ó, aumento de carga muito alta de uma semana para outra, mais de 20% de aumento de carga, a chance de lesão é alta. Mais de 25% de aumento de carga de uma semana para outra. Aumento de carga, elevado risco de lesão. Então você consegue ir adaptando, inclusive você consegue ver ao longo da semana se vai ter um risco de aumento ou não, porque você aumentou, então 2 dias de treino e percebeu que a carga somada desses 2 dias já está muito alta. Opa, essas duas cargas muito altas dos 2 primeiros dias vai elevar demais a minha carga, talvez eu esteja acima dos 50% da média das outras semanas, então eu vou precisar diminuir a carga ao longo dos próximos dias, ajustar melhor, para que não extrapole isso, para minimizar o risco de lesão dos meus atletas, tá? Para saber um pouco mais, pessoal, sobre controle de carga e sobre como a periodização pode te ajudar no desempenho do seu atleta, convido vocês a entrar lá na plataforma da Academy e procurar o nosso curso de periodização e controle de carga interna, tá? As informações que a gente passa nesse curso você não vai encontrar em nenhum outro curso. Está muito detalhado, inclusive com 2, 3 planilhas para você mexer. E a gente vai te mostrar como mexe, como faz controle de carga com exercício para você treinar. E depois você pega essas planilhas para você, inclusive. E você não vai encontrar essas informações tão detalhadas em outro lugar que senão aqui na Academy, tá? Esse final de semana, uma aulinha mais curta, mais rápida, diretamente ao ponto, falando de controle de carga. E para saber mais, acesse lá, pessoal, o nosso controle, nossa periodização e controle de carga interna no portal da Academy. E qualquer dúvida, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até semana que vem, mais uma aula aqui no YouTube.